Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o céu colocar de pé, igreja. Vamos declarar nessa noite. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Paizinho amado, abençoe os teus filhos com a bênção da ampla suficiência. Que eles sejam, ó Deus, frutíferos em tudo, no cuidado uns com os outros, no cuidado com aqueles que são menos favorecidos, no cuidado, ó Deus, com a tua obra, no cuidado com missões. Envolva-nos neste projeto macro que tu tens para o mundo. Eu sei que tu irás fazer coisas grandiosas, hoje, amanhã e sempre. Mas eu peço ao Senhor, especialmente amanhã, que o Senhor nos dê o privilégio de participarmos de pelo menos de uma dessas grandes coisas que tu irás fazer no mundo amanhã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero chamar aqui à frente o pastor Marcelo Santos. Eu vou apresentá-lo e em seguida ele vai compartilhar a palavra de Deus, a quarta mensagem da série O Nosso Voo. O pastor Marcelo Santos é um amigo já de longa data e ele tem um exercício ministerial bastante intenso. Ele é líder na sua igreja local, é um pastor na Igreja Batista da Graça, em São Paulo. Uma igreja viva, uma igreja bonita, ativa, relevante naquela cidade, mas ele também é professor de História do Cristianismo na nossa Faculdade Batista, em São Paulo. E mantém, em função desse seu exercício na docência, na Faculdade Batista, um programa de rádio na Rádio Transmundial, que você pode acessá-la através de um aplicativo, RTM.
Essa rádio transmundial tem um alcance impressionante e é a mais antiga rádio evangélica. Ela, por exemplo, alcança a América Latina e a América Central. Então, durante o dia, você pode sintonizá-la e ouvir programas de todos esses lugares, de todos esses países. Inclusive, um dos programas lá sobre história do cristianismo é com o pastor Marcelo. Programa muito bacana, muito bem feito, que aplica a história do cristianismo aos nossos dias. Ele é docente na área de integridade do líder no Instituto Haggai, que é um Instituto Internacional de Liderança. É casado com a Cláudia e tem 2 filhos lindos que já estão na faculdade. Além disso, ele é escritor, e eu quero apresentar para ele, apresentar por ele, na verdade, esse livro aqui, que é Marcas de um Cristianismo Autêntico. É um livreto, pequenininho mesmo, mas com uma lição muito importante sobre a essência do que é ser cristão, a essência do que é ser igreja. Mas ele faz parte de uma associação de amigos também, que incentivam a leitura, e ele trouxe 2 outras obras. A do Luciano, esse livro aqui, Emanuel, muito importante para os nossos dias, porque ele fala desse turbilhão de coisas negativas que acontecem nos dias de hoje. E ele apresenta que, para o cristão, a solução sempre foi Jesus, sempre foi o Deus conosco, o Emanuel. Deus não está alheio às nossas dores, às nossas lutas, às nossas dificuldades e aos nossos desafios. Finalmente, do Ney Nascimento, que é pastor da Primeira Igreja Batista de Sumaré, em São Paulo, que escreveu esse livro com uma mensagem muito, muito linda, uma jornada em busca de santidade. Santidade é uma separação para Deus. E aqui ele desmistifica, essa é a palavra, ele desmistifica a santidade, porque às vezes a gente pensa que santidade é uma coisa inalcançável, mas é a proposta do Evangelho para cada discípulo de Jesus, que nós sejamos separados para Deus, santos para Deus. E ele explica aqui de forma teológica, bíblica e didática o que é essa jornada, a jornada da santidade, tá bom? E hoje eu tenho uma alegria enorme de receber o Marcelo aqui, na verdade, desde quinta-feira. Quinta-feira ele falou no Clube dos Homens, que as mulheres não podem saber de absolutamente nada do que aconteceu, se contenham. Nós já estamos repreendendo aquele espírito de curiosidade das irmãs, tá? Mas foi um tempo maravilhoso, muito especial na quinta-feira. Ele lançou, porque desde 2017 você tem o Clube da Luta lá, lutando pelo que importa. Mês que vem nós teremos a 2ª edição, e assim a cada mês nós teremos uma oportunidade ímpar para que os homens da igreja aprendam a lutar pelo que importa. Foi bênção demais. Obrigado de coração mesmo. E no sábado você falou aos jovens da igreja, e eu tive notícias que foi uma bênção, porque eu estava no outro compromisso lá, próximo a Santo Antônio de Levergé, mas já ouvi notícias que foi maravilhoso. Hoje pela manhã foi edificante, e eu quero orar por sua vida, para que agora à noite também seja especial para mim, para você e para a igreja. Vamos fazer isso? Pai, aqui está o teu filho, discípulo de Jesus, um discípulo amado de Jesus, que tu abençoes na comunicação da tua palavra nesta noite. Mantenha o nosso coração aberto, a nossa mente atenta, acordada, e mantenha, ó Deus, o nosso coração conectado ao teu coração. Use a vida do Marcelo, para que ele seja um instrumento do Senhor nesta noite. Em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém, amém, amém. Que a graça e a paz de Jesus permaneçam sobre nós essa noite. Amém? Você já foi abençoado nessa noite? Eu já fui. Eu não tenho dúvida de que Deus está presente nesse lugar. Eu não tenho a dúvida da presença dEle nesse lugar, e eu tenho certeza de que Ele tem algo ainda para fazer em mim, em você, através da minha vida e através da sua vida. Quando a gente sai de casa, sai da nossa igreja, existem coisas boas e coisas não tão boas. E uma das coisas que não são tão boas é a hora de voltar para casa. Porque a gente começa a se apegar, começa a conhecer pessoas, começa a conhecer histórias, e a gente precisa voltar. Mas é muito bom poder voltar para casa, porque outra coisa não tão boa é ficar longe de casa, da esposa e dos filhos, e dos amigos queridos de lá. Então eu quero agradecer, e começar já agradecendo, porque quero terminar de uma outra maneira, né, todo o carinho, toda a acolhida, o privilégio de rever o pastor José Júnior, um amigo querido, né, a Meila,
Thalita, Thaís, né? A Thalitinha, que era Thalitinha, eu tomei um susto hoje de manhã, né? O tempo está passando para nós, né, pastorzão? Então, feliz demais, obrigado pelo seu carinho, pastor Gil, Sevânia, sempre muito carinhoso, muito espirituoso, assim, tempo muito especial, rever o pastor Daniel também, conhecer o pastor Flávio, pastora Cris, que coisa boa, né? Desde quinta-feira, tá aqui com os irmãos do Clube da Luta, foi um tempo muito especial. Ontem com a turma do PIB Jovem, né, aqui de Cuiabá, pastor Diogo, David, Tiago, enfim, toda a turma, e muito bom ver o que Deus tem feito nesse lugar, até porque esse é o nosso voo. E hoje pela manhã, se você não esteve aqui, eu quero recomendar a você que ouça essa palavra, não porque fui eu que a ministrei, mas porque foi do coração de Deus, e eu já fui abençoado por ela, porque hoje à tarde eu já ouvi de novo parte dela, porque tem coisas que eu preciso ouvir de novo, que às vezes ele me usa para falar, mas ele precisa me lembrar e precisa mexer comigo. Então eu recomendo que você ouça essa palavra, onde nós aprendemos e fomos desafiados, nesse nosso voo, cujo comandante é o Senhor, e cujo plano de voo foi estabelecido por Ele, a embarcar imediatamente nesse voo, embarcar em relacionamentos saudáveis. Hoje pela manhã nós conversamos e aprendemos e fomos ministrados sobre relacionamentos que são resultado de uma igreja apaixonante. E agora à noite, agora nessa segunda celebração, eu quero conversar com você sobre esse embarque imediato em relacionamentos saudáveis através de uma igreja relevante. Alguém já disse que lá no início da história da igreja, a igreja era um grupo de homens e mulheres centrados no Cristo vivo. E aí a igreja chegou à Grécia e se tornou uma filosofia. Depois a igreja chegou a Roma, se tornou uma instituição. Em seguida a igreja chegou à Europa, se tornou uma cultura. Finalmente a igreja chegou à América, se tornou um grande negócio. E ao chegar no Brasil, ela se tornou uma série de eventos e ajuntamentos. Nós precisamos, e eu louvo a Deus por essa visão que Deus tem dado ao pastor Júnior e a toda a sua liderança, de resgatar e rever e voltar ao plano de voo estabelecido por aquele que criou a igreja, por aquele que edificou a igreja, porque infelizmente nos últimos tempos a igreja tem se notabilizado muito mais pelos seus escândalos do que pela sua relevância. A igreja tem chamado muito mais a atenção da sociedade, daqueles que não fazem parte da igreja, pelos seus escândalos do que pela sua relevância. O que eu quero chamar a sua atenção nesse tempo é que no propósito original, ou usando a linguagem, no plano de voo original do nosso Supremo Comandante Jesus, aquele que criou esse projeto chamado igreja, o projeto era bem diferente, a realidade era bem diferente. Então, dando continuidade àquilo que eu compartilhei com você pela manhã, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 5. E eu quero ler com você os versos de 12 a 16. Eu quero continuar a abordar com você essa mesma igreja, a igreja de Jerusalém, sobre a qual nós conversamos hoje pela manhã, e depois da sua origem, depois do seu primeiro ajuntamento, que nós aprendemos ou estudamos hoje pela manhã, e que se tornou uma igreja apaixonante. Eu quero, à luz da palavra de Deus, continuar a ler sobre a história dessa igreja, na sua continuidade, no seu processo de continuidade, porque mais do que ser uma igreja apaixonante, ou para além de ser uma igreja apaixonante, aquela igreja nos inspira no nosso voo a nos tornarmos uma igreja relevante. E as Escrituras Sagradas dizem em Atos capítulo 5, a partir do verso 12, que os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. E todos eram curados. Que Deus abençoe a sua palavra e que o Espírito do Senhor que inspirou essa palavra fale de uma forma muito direta e muito poderosa para o meu e para o seu coração nessa noite. Quais são as características de uma igreja relevante? Eu quero ser o mais objetivo possível para que nós possamos ainda com muita tranquilidade celebrar a ceia do Senhor. A primeira característica que nós podemos perceber nessa igreja, que depois de ter aproveitado a oportunidade
de que o Senhor deu, depois do check-in estar aberto, eles embarcaram nessa viagem, embarcaram nesse voo e se tornaram relevantes. É o fato de que essa igreja relevante é uma igreja que busca oportunidades para estar celebrando. Hoje pela manhã eu falei mais detalhadamente sobre isso, mas eu quero chamar a sua atenção que o verso 12 diz que aqueles que creram, ou todos que creram, costumavam, o que diz o texto na sua Bíblia? Costumavam reunir-se, fazia parte da vida da igreja. Hoje pela manhã nós já aprendemos que ser igreja não tem a ver com o nome da placa, com a denominação, com a roupa, mas ser igreja, o que nos identifica como igreja é o fato de nós crermos em Jesus como Senhor e Salvador e o centro da nossa vida. Por isso, novamente, o autor de Atos identifica essa igreja como aqueles que creram. Ele diz, os que creram não ficaram cada um vivendo a sua vida, as suas lutas, seus problemas, as suas vitórias, mas ao crerem e percebendo que haviam outros que tinham a mesma fé, procuravam e costumavam reunir-se. Uma igreja que pretende ser relevante, uma igreja que está pronta para embarcar imediatamente nesse voo proposto pelo Senhor. Ela é uma igreja que sabe que, ou pensa que estar junto é um privilégio e não uma obrigação. Que vira uma celebração como essa, não é uma obrigação religiosa, não é mais um compromisso na agenda, que ir a uma reunião de um pequeno grupo, que vir ao culto jovem no sábado, que participar do Celebrando a Recuperação, da reunião dos homens, das mulheres, de uma reunião de oração, não é obrigação, mas é privilégio. Uma igreja que procura ser relevante, quando eu falo de igreja, eu não estou falando do prédio, não estou falando da diretoria, não estou falando dos estatutos, eu estou falando de mim e de você, que somos a igreja do Senhor, os que creem. Uma igreja que procura ser relevante, ela busca oportunidades para celebrar. Ela tem no seu coração, e os homens, mulheres, jovens e adolescentes que fazem parte nessa igreja, têm no seu coração o mesmo desejo expresso pelo salmista no Salmo 27, verso 4, ele diz, uma coisa eu pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, perceba, eu não só pedi, mas eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Uma igreja que pretende ser relevante, uma igreja que está pronta para imediatamente embarcar nesse voo estabelecido por Jesus. Ela tem o desejo, como o salmista no Salmo 122, ela não diz que chato, ela não diz, nossa, quanta coisa, ela não diz, eu estou cansado, ela não diz, nossa, eu não gosto do jeito do culto, ela não diz, eu tenho outras coisas para fazer, não. Ela diz como salmista, eu alegrei-me, eu fiquei muito feliz, eu vibrei, eu exultei quando alguém me disse, vamos à casa do Senhor. Vamos nos reunir, vamos adorar juntos, vamos celebrar juntos, vamos chorar com quem chora, vamos nos alegrar com quem se alegra, vamos juntos, isso tem que trazer alegria. O texto diz que aqueles que creram costumavam reunir-se. Uma igreja que pretende ser relevante, que quer estar pronta para embarcar imediatamente no voo, o plano de voo proposto por Jesus, ela tem que ter os ajuntamentos, grandes ou pequenos, como um privilégio, não como uma obrigação, como uma oportunidade. E queridos, depois desse tempo de pandemia, onde nós sequer podíamos ver os nossos familiares, podíamos olhar para as pessoas, talvez seja um chacoalhão de Deus em nós, para valorizarmos mais esses ajuntamentos. Eu não sei você, mas para mim, e em 28 anos de ministério pastoral, eu nunca imaginei que ia subir num púlpito para pregar para quase 600 cadeiras vazias durante alguns meses, olhando para uma câmera e imaginando as centenas de pessoas que estariam do outro lado sendo ministradas por aquela palavra, sem poder perceber o que estava acontecendo na vida dela, se havia um sorriso, uma preocupação, porque nós não podíamos nos reunir por razões óbvias. Aproveite essas oportunidades. Valorize cada oportunidade, cada encontro, cada culto, cada reunião de pequeno grupo, cada oportunidade de oração. Porque uma igreja que pretende ser relevante, ela busca oportunidades para celebrar. A segunda coisa que esse texto ensina para nós, no verso 13, é que uma igreja que procura ser relevante, uma igreja que quer embarcar imediatamente nesses relacionamentos e nesse plano de voo proposto por Jesus, ela vive padrões éticos claros com relação a Deus e ao próximo. Olhe o que é interessante nesse texto no versículo 13, por favor. Porque parece estranho que uma igreja que está crescendo
Numa primeira leitura, perdão, parece que aqueles que não faziam parte da igreja não queriam se juntar à igreja. Porque o verso 13 diz, dos demais, ou seja, quem não era da igreja, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo tivesse as pessoas da igreja em alto conceito. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Lucas não está dizendo que ninguém mais fez parte da igreja cristã, porque no verso 14, o verso logo seguinte, o texto diz que muitos estavam vindo para Cristo. Parece uma incoerência, né? Parece estranho. Bom, ninguém mais ousava se juntar à igreja, mas homens e mulheres estavam servindo a Cristo. Como é que eu entendo isso? Eu entendo isso quando eu olho a história dessa igreja, porque nessa mesma igreja, algum tempo antes, um casal abençoado, querido, talvez líder da igreja, de pequeno grupo do louvor, quem sabe até eram líderes referenciais, irmão Ananias e irmã Safira, piedosos, maravilhosos, monção, eram tidos em alta conta, mas viviam uma vida de máscara, uma vida fingida, uma vida sem ética, tentavam enganar ao Senhor as pessoas da igreja. Você conhece a história a história de Ananias e Safira? Eles combinam, vendem um terreno e tentam enganar Deus, tentam enganar a igreja, estão preocupados com a aparência. E eles são tão abençoados, para não dizer uma outra coisa, que eles criam uma estratégia. Você vai no culto das 10, eu vou no das 18, não está isso na Bíblia, mas é mais ou menos isso. Eles foram em momentos diferentes. E aí, interessante que quando o primeiro vai e tenta enganar o Senhor, e aí Pedro, que era o líder da igreja, disse assim, parece que você está tentando enganar quem? Você não está enganando os homens, você está enganando a Deus. O que acontece com... É a Safira que morre primeiro, né? Ou é Ananias? Quem morre primeiro? Ananias. O que acontece com Ananias? Morre. Ele cai duro no momento da ofertória aqui. Imaginou aqui? A pessoa vem entregar o dízimo, tudo eu entregarei. Tuf. O pastor Júnior chega e diz assim, irmão, Deus me revelou que isso aí é... Aí a turma da diaconia arrasta, bota no cantinho, mas o pezinho dele fica fora ali na escada. Aí vem a irmã Safira no culto das 18, no salto alto. Vou para o culto, e na hora da ofertória ela se achando. Você conhece a história? Quando ela chega diante do altar, Pedro diz, você não está enganando a Deus, você está enganando, ou melhor, você não está enganando os homens, você está enganando a Deus. O que acontece com a irmã Safira? Morreu. Sabe Hans King, que é um teólogo que eu gosto muito, falando sobre alguns textos, inclusive esse, ele diz assim, o que me impressiona não é que Ananias e Safira, Nadab e Abiú, Aiô e Uzá tenham morrido. O que me impressiona é que a maioria de nós está vivo ainda. O que me impressiona é que a maioria de nós está vivo. O que esse texto está dizendo é que por causa do vergonhoso fim de Ananias e Safira, nenhum seguidor fingido de Jesus se arriscava a se identificar com os crentes. Ninguém brincava, ninguém queria fazer parte daquela igreja só para representar, só por status. Não, as pessoas tinham temor, porque os padrões de moralidade eram altos. A exigência e busca de santidade não era perfeição, mas esse livro Jornada de Santidade fala sobre isso. Nós conversamos sobre isso no Clube da Luta, e é o máximo que eu posso te falar, chega. Eram altos, e o castigo era muito pesado. As pessoas que não faziam parte da igreja, aquela multidão, tinha um temor tão grande de Deus, que isso fez com que pessoas hipócritas, não regeneradas, gente que não queria mudar de vida, não tinha coragem de fazer parte da igreja, porque quem fazia parte da igreja, eram pessoas que tinham coisas a resolver, coisas a melhorar, mas eram sinceras em reconhecer que precisavam ser transformadas pelo poder de Jesus. Sabe, uma igreja relevante, e quer embarcar no plano de voo de Jesus, é uma igreja que busca viver padrões éticos muito claros com relação a Deus e as pessoas. Um dos nossos valores na IBG, que tem como lema ser um lugar de recomeços, são valores éticos. Nós ensinamos e somos desafiados a sentar e a ter conversas de valor, a resolver os nossos problemas. Deixa eu dizer um negócio para você, não se escandalize comigo, já disse o pastor Júlio, depois ele vai resolvendo tudo que eu pregar, ele vai resolver, ele é o pastor de vocês. O bom de vir pregar em outras igrejas é que você fala e vai embora. E como é a minha última vez, né, eu posso ir direto até para o aeroporto, não tem problema. Mas é muito interessante isso, a gente perceber os padrões éticos, os valores, como muitas vezes as pessoas tentam fingir, tentam enganar na igreja do Senhor. Uma igreja que pretende ser relevante, ela tem um alto conceito por parte daqueles que estão fora. Porque quando eles olham para aqueles que estão dentro, percebem homens, mulheres, jovens e adolescentes, que têm problemas e lutas sim, mas reconhecem que
é pela graça de Deus que eles são o que são. É pelo cuidado de Deus que são o que são. Porque as misericórdias do Senhor a cada manhã se renovam, é que ainda estão vivos e estão no processo. Deixa eu dizer para você, ser igreja não é ser perfeito. Ser igreja é ser fiel ao Senhor, no desejo de obedecê-lo. Se você abrir os seus olhos hoje de manhã, não é porque você faz tudo certo, não é porque eu fiz tudo certo, mas eu sou a igreja do Senhor porque eu creio na palavra dele que diz que as misericórdias dele sobre a minha vida são a razão de eu estar aqui e não ter sido consumido. Grande é a sua fidelidade, e a cada manhã eu busco obedecer a Jesus. Eu sei que eu vou errar em uma área, que eu vou falhar ali, mas eu estou buscando a Jesus, com a certeza de que a fidelidade do Senhor é grande, que renovam-se a cada manhã as misericórdias dele sobre mim. Uma igreja relevante, ela é uma igreja que procura, ela luta, por isso o Clube da Luta, por isso o Ministério de Família, por isso Celebrando a Recuperação, por isso os pequenos grupos, por isso a escola bíblica, por isso séries de mensagens tão abençoadas, pregadas pelo seu pastor, homem de Deus. Eu sou fã dele, já disse isso. Eu sou muito enjoado para sentar e ouvir, sou exigente, sou chato, sou mesmo. Vocês têm um pastor aqui, um homem de Deus, que me inspira, me desafia e me faz pecar. De eu confessar, no púlpito tem, senão eu vou ser consumido. Eu tenho inveja do pastor Zé Júnior pregando, mas eu confesso isso todo dia. Deus sabe do meu, mas é uma inveja santa, é uma inveja gospel, é uma inveja boa, sabe? Eu disse para ele já, eu falei, cara, você é uma inveja. Eu disse, cara, eu queria pregar igual você. Eu sou o falastrão, eu queria ter essa fleuma profunda da alegria, os 4 pontos e tal. Ele fez um sermão aqui, eu falei, não vou pregar, ele já pregou aqui. Eu estava ali anotando, eu falei, vou pregar esse domingo na igreja. Sabe, mas é uma igreja que procura, que ouve e que recebe isso, quer mudar, quer melhorar. Mas há uma terceira característica nessa igreja que procura ser relevante, que quer embarcar nesse voo, e imediatamente, ela é uma igreja, e preste atenção, que está pronta para receber todos os que são alcançados. Tem uma informação no versículo 14 que às vezes passa batido, a gente acha que é normal. O texto diz no versículo 14, pelo menos na minha tradução, NVI, que homens e mulheres criam. E, normal, né? Para nós hoje talvez seja normal, mas essa passagem, esse texto, é a primeira menção específica de mulheres que passaram a crer em Jesus e a fazer parte da comunidade. Porque você conhece, você que é aluno da escola bíblica, que é uma sociedade no primeiro século patriarcal, as mulheres não eram, na verdade, nem contadas. Se você já leu a Bíblia, os Evangelhos, a multiplicação de pães, perdão, ou em qualquer momento que é uma contagem, sempre é 3.000 homens, e o que vem depois da Bíblia? Fora mulheres e crianças. Você acha que a sua vida é ruim hoje, mulher? Vai viver no primeiro século. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas o evangelho é restaurador. Na igreja de Jesus, e o autor bíblico faz questão de dizer que aquela igreja, aquela comunidade, ela estava pronta para receber a todos. E o texto diz, homens e mulheres eram alcançados. A igreja, essa igreja, ela promove uma quebra de paradigma social. Deixa eu dizer a você, a igreja que quer ser relevante, ela tem que se preparar. Eu e você precisamos nos preparar para receber todos aqueles que o Senhor Jesus quiser alcançar. Uma igreja relevante não pode escolher quem vai e quem não vai ser salvo, quem vai e quem não vai ser membro da PIB de Cuiabá. Porque o evangelho é para todos, Jesus morreu por todos, Deus amou a todos. O apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é a salvação de todo aquele que crê. A igreja que quer ser relevante, quer embarcar imediatamente, ela precisa estar pronta a receber viciados, homossexuais, encarcerados. Deixa eu dizer para você, e talvez seja um choque, quando Deus começou a nos mover há 8 anos atrás, eu estou há 18 anos lá, nós ficamos, eu brinco, não brinco não, na verdade falo sério, ficamos 10 anos montando a casa em ordem, e de 8 anos para cá, nós começamos, a nossa linguagem é outra, mas começamos o nosso voo. Essa mesma visão que Deus tem dado a vocês, e nós começamos a entender isso. E aí eu poderia contar várias histórias, mas eu poderia contar para você, na verdade eu vou contar, eu podia contar várias, mas a do Sander, alguém ferido pela religião, e eu estou citando nomes porque eu tenho autorização deles, são meus discípulos, e digo a eles onde eu vou, eu conto as histórias deles, por isso que eu estou citando o nome. Ferido pela religiosidade, obreiro de uma igreja, que sofreu e foi tão moído,
que não queria saber de pastor, não queria saber de igreja, não queria saber nem de Deus. Mas na expressão dele dizia assim: eu não conseguia desistir de Deus. Só para encurtar a história, Deus, a certo tempo da minha vida, nesse processo, Ele me incomodou para orar pelos meus vizinhos. Eu morava numa casa, eu morei 15 anos na mesma casa. E nessa dinâmica pastoral, eu não conhecia os meus vizinhos, porque você não quer encontrar o seu pastor, vai na casa dele. Porque dificilmente ele está lá, a não ser quando ele está estudando, está num tempo separado, porque às vezes na igreja não dá conta, né, que todo mundo chama só um minutinho, 2 minutinhos. Então às vezes eu também faço isso, me refugio em casa para estudar, para ter sossego. Mas eu não conhecia os meus vizinhos. Deus me incomodou e disse: comece a orar pelos seus vizinhos. Eu falei: Deus, eu não conheço eles, eu não sei quem são. Para ser bem objetivo, que isso me empolga, senão vai virar vigília isso aqui. Eu comecei a orar, e quando eu passava, ia na padaria, na farmácia, eu ia orando casa por casa, dizendo: Senhor, abençoa esse vizinho, se ele não é do Senhor, restaura, salva, dá uma oportunidade, e orando. Ao mesmo tempo que eu comecei a orar, e depois que eu juntei a história, o Sander, ferido nesse processo, passou ele estava angustiado, e lá um dia no YouTube, procurando igreja, querendo ouvir alguma coisa, caiu no YouTube, no nosso canal do YouTube, e começou a assistir as mensagens. Mas ele não fazia a mínima ideia de onde ficava a igreja. Nesse processo de 2, 3 meses que eu passava orando, ele passou um dia pela porta da igreja e disse: uai, eu acho que essa igreja é a igreja do YouTube. Aí ele voltou lá e disse: é a mesma igreja, ela é aqui perto. Mas continuou a vida dele. Até que um dia, segundo ele, eu passei por ele, quase esbarrei na rua, porque éramos vizinhos, e ele olhou e disse: ué, esse cara é o pastor do YouTube. Ele voltou correndo dentro de casa, abriu o YouTube, aí falou para a esposa: ó, o pastor do YouTube, da igreja, ele é nosso filho, ele mora por aqui. E nesse processo, diz ele que ele passou 3, 4 vezes por mim, eu não fazia a mínima ideia. E ele angustiado e não sabendo, já estava pensando em suicídio, num processo de depressão terrível. Até que um dia, quando eu voltava da farmácia, na segunda-feira, no dia de folga, de chinelo, a sacolinha da farmácia, o meu picolézinho na folga pastoral, ele falou que saiu para botar o carro, e quando ele me viu vindo, ele falou: ah, não, eu vou ter que falar com ele hoje. Ele é normal, ele usa bermuda, ele chupa picolé e ele vai na farmácia. Porque ele não queria saber de pastor, ele não queria saber de igreja. E ele tomou coragem e disse: com licença, sou eu, pastor? Eu tomei até um susto, eu falei: sou. E nós começamos a conversar ali. E aí eu falei para ele do meu pequeno grupo, nós temos um grupo aqui, quando ele falou que não queria saber de igreja e tal, eu falei: não, mas se quiser na minha casa, não, na igreja eu não vou. Eu falei: não, mas se quiser na minha casa, a gente tem uma reunião. Mas tem culto lá? Eu falei: não. Vocês leem a Bíblia? Eu falei: lemos. Então tem pregação? Eu falei: não. Aí ele disse: tá, pastor, mas o que tem mais lá? Eu falei: a gente tem oração. Então é uma reunião de oração. Não é reunião de oração. Ele: como não é reunião de oração? Não. Ah, pastor, mas vocês cantam uns hinos, louvores? Eu falei: a gente canta. Então é um culto de louvor? Eu falei: não. Aí ele: mas como é que é isso? Eu falei: você tem que ir lá para ver, cara. Aí ele falou assim: pastor. Aí eu falei, que ele falou assim: pastor. Eu falei: não, meu nome é Marcelo. Eu ainda brinquei, eu falei: hoje eu estou de folga, então você pode chamar de Marcelo. Eu falei: Marcelo pastor é minha função, você não é engenheiro, eu vou ficar te chamando de engenheiro Sander, você quer? Aí ele disse: pastor, como é que eu vou nesse negócio da sua casa? Eu falei: amigão, como é que você vai na casa dos seus amigos para uma reunião? Você só não pode ir nu, mas o resto, para encurtar a história, o Sander que estava pensando em suicídio, que odiava pastor, ele hoje é o meu líder de treinamento. Na verdade, ele foi promovido a supervisor da nossa rede de pequenos grupos. Ele e a esposa são uma bênção, restaurado pelo poder de Jesus. Eu podia te falar do Nelson. O Nelson é esposo da Alcione, que era de uma outra igreja do nosso bairro, muito querida, a família dela, toda a nossa igreja. 32 anos ela orando pelo seu marido. Sabe como é que ele chamava ela? Eu posso dizer que ele me autorizou: ratazana de igreja. Essa mulher vive na igreja, vem orar por mim, coisa. E um dia o nosso pequeno grupo fez o dia do amigo, que nós chamamos, que é uma reunião de pizza, onde nós oramos e começamos a orar 30 dias pelos amigos, familiares. E o Nelson estava num processo de depressão terrível. É o tio Nelson, como a gente chama até hoje. E o Nelson então foi comer pizza com a gente. E que nós comíamos pizza, cantamos, oramos, abraçamos, e no final nós dizemos: ó, isso é a igreja, nós somos a igreja, se você quiser estar com a gente. Para encurtar a história, o Nelson hoje é o anfitrião, onde o nosso pequeno grupo se reúne já há 2 anos na casa dele, e pessoas têm se rendido aos pés de Jesus. Só para terminar essa parte, eu gosto de contar a história do André, que era o líder do julgamento do tráfico. Eu não sei se você sabe o que é isso. No tráfico, a nossa igreja está na frente de uma comunidade. O tráfico é o julgamento dentro do tráfico é aquele grupo que julga quem está devendo para o tráfico, se vai para o pneu, se vai cortar o dedo.
Ele era o líder. Nossa, ele é ruim, não. Ele foi criado naquela comunidade. E quando ele tinha 10, 11 anos de idade, ele e um amigo deles eram os únicos que sabiam fazer conta. Os traficantes descobriram isso e convidaram, dizendo: nós vamos te dar uma grana para você fazer a contabilidade, contar o dinheiro. E ele cresceu como um homem de confiança do tráfico. E nós temos uma estratégia na nossa igreja chamada casamento comunitário, que nós fazemos a cada 2 anos, onde a igreja se mobiliza, as irmãs que têm ainda o vestido de noiva, emprestam seus vestidos de noiva, ou alugam. Nós temos o dia do noivo, o dia da noiva, quem é cabeleireira passa o dia lá. Enfim, nós oferecemos tudo e abrimos inscrição para os não crentes. Qual é o requisito? Não pode ser crente, não pode ser casado, né? A gente tem união estável, e a igreja vai fazer o quê? Vai fazer o seu casamento. Nós damos o vestido da noiva, o terno do noivo, o dia da noiva, nós damos a recepção, nós damos foto, nós damos vídeo. O pastor nem cobra igual o padre, é tudo free. Passa o dia lá. A única coisa que eles precisam fazer é participar de 3 reuniões antes do casamento comunitário. Para quê? Para ter orientações. Eles não precisam ir no culto, não precisam mudar de religião, eles precisam estar nessas 3 reuniões. E eu não apareço, porque sabe que tem. Quem não conhece a igreja, falou em pastor, o cara já bota a mão no bolso, né? É realidade, gente. Então é intencional. Mas nós queremos alcançar. E o André, na primeira edição que nós fizemos, a esposa dele queria casar, ele falou: você está me perturbando tanto que eu vou, vamos no negócio dessa igreja. Ele ia para as reuniões desconfiado. Eu apareço na última reunião só para falar sobre cerimônia. E o André estava se coçando, e no dia que eu cheguei lá, ele falou assim: eu não sei falar igual ele, que ele falou: você que é o pastor? Eu falei: sou. Deixa eu perguntar: pastor, não vai cobrar nada? Eu falei: não. Pastor, não vai chegar boleto depois? Eu falei: não. E a pergunta dele sempre para as nossas assistentes sociais que coordenam isso é: mas por que vocês fazem isso? E nós respondemos que aquilo que a gente recebeu de graça, a gente quer dar de graça. Isso é o evangelho de Jesus. Se nós pudermos ter um casamento, vocês também podem, porque o casamento ele é sagrado para Deus, a família é sagrada para Deus. Mas a gente vai ter que vir para a sua igreja? Eu falei: não, se você quiser vir, mas não é obrigado. Para encurtar a história do André, o André começou por curiosidade a frequentar os nossos cultos. A primeira vez que ele foi, você vai ter que misericórdia, me dar mais 10 minutos, tá bom? Eu me empolgo quando eu falo disso, então, mas eu quero ser objetivo aqui. A primeira vez que ele foi, nós temos uma entrada lateral, como se fosse ali. Ele entrou, aí disse para a esposa dele: eu quero ficar na primeira fileira, porque na primeira fileira fica os cabeça gordos, os caras que mandam na igreja. O pessoal da primeira fileira aqui, cuidado. É o que eles pensam. Ele falou: eu quero ver, vou sentar e quero ver quem é que vai me tirar. E a esposa dele, Alexandra, dizendo: André, pelo amor de Deus. Eu falei: não, eu quero ver. Aí ele falou que a primeira vez que ele foi, ele chegou na primeira, o nosso púlpito é muito alto, nós estamos até baixando. Ele falou: vou ficar na segunda. Aí ele falou que quando eu comecei a pregar, isso tudo eu soube depois, ele deu um cutucão na esposa dele e disse assim: quem mandou tu falar da minha vida para esse homem? Ele falou: André, cala a boca, eu não falei nada, eu nem conheço o pastor direito. Ele falou: vou voltar domingo que vem. E disse ele para mim: pastor, a cada dia que eu via eu chorava, e não entendia que negócio era esse, que a gente, desculpa a expressão que eu vou usar, a gente é da favela. Aquelas mulheres bonitas, aqueles caras chiques emprestando o terno dele, a roupa, cuidando da gente. Ninguém nunca fez nada de graça para mim, pastor. Mas sabe qual é o problema que havia? Algumas pessoas da igreja ficaram preocupadas, porque o nome dele era André, mas na comunidade ele era conhecido como Sam. Só que eu não sou de lá, eu não sabia. Para mim é o André. E algumas pessoas da igreja disseram: meu Deus, o que o Sam está fazendo aí? O Sam vai casar, tudo bem. Só que o Sam, ou o André, entregou a vida a Jesus e começou a se preparar para batizar. Aí a coisa pegou na igreja. Aí o pessoal sem graça, isso tinha passado uns 2 meses, disse assim: pastor, o Sam vai batizar? Eu falei: não. Que o Sam? Não, o Sam. Eu falei: não, o Sam vai batizar. Eu falei: não, como o Sam vem aqui? Não, pastor, o senhor fez o casamento do Sam. Eu falei: não, eu não. O senhor fez o casamento do Sam. Eu falei: o Sam da... O Sam é o André. Eu falei: Jesus amado. Aí eu falei: eu tenho que conversar com esse camarada, né? Porque mandei chamar o André. E aí sentei. Acho que eu nunca orei tanto na minha vida, foi uma das vezes que eu mais orei. Não sabia qual ia ser a reação dele. Ele é desse tamanhozinho assim, um figuraça. Ele tem que quase ter uma tradução para entender o que ele fala. Mas ele sentou e falou assim: André, Jesus te ama, eu também, tudo bem? Quer uma água, alguma coisa? Eu falei: André, eu preciso te perguntar uma coisa, uma única coisa. Ele falou: não, fala, pastorzão, eu esqueci de te esquecer. Eu falei: eu também. Ele fala uns negócios assim. Aí eu disse: Senhor, o anjo do Senhor se acampa ao redor. Então nunca precisei tanto. Agora só manda né? Bota a turma aqui. E eu falei assim: André, você é o Sam do Verônia? Naquela hora, o André desabou a chorar compulsivamente. Eu fiquei desesperado. Eu falei: gente, agora ele vai levantar, é de raiva, é de ódio, o que é?
E meu impulso foi abraçar e dizer, cara, para, que isso, cara? Eu só quero saber quem você é. Disse, pastor, pelo amor de Deus, eu ia falar para você, eu ia dizer para você, pastor, tudo bem, se eu não puder batizar, se eu não puder vir para cá. Eu imaginei que as pessoas pudessem falar, pastor, mas não me manda embora. Pastor, deixa eu ficar aqui, deixa eu fazer parte daqui, porque aqui nunca ninguém me tratou como vocês me tratam, nunca ninguém me cuidou de mim como vocês cuidam, nunca ninguém se importou. Pastor, deixa eu continuar a servir a esse Jesus e estar com vocês aqui, não me manda embora, porque eu quero mudar de vida. Sabe, uma igreja relevante, ela tem que estar pronta. O André hoje é do nosso ministério de casais, trabalha na recepção, uma figuraça, é um dos nossos câmeras. E eu poderia contar dezenas de outras histórias, mas sabe por que às vezes a gente tem dificuldade disso? Porque a gente se esquece que na verdade a igreja é uma comunidade de ex, todos nós somos ex alguma coisa, ex-viciados, ex-fofoqueiros, ex-incrédulos, ex com temperamento ruim, ex-mentirosos, todos nós somos ex alguma coisa. É pela graça de Deus que nós somos o que somos e podemos ser chamados filhos e filhas amadas de Deus. Uma igreja relevante, ela precisa preparar o seu coração. Não estou dizendo que é fácil. Tem chegado pessoas à nossa igreja, eu tenho ensinado a nossa igreja não é uma igreja inclusiva, não. Nós chamamos pecado de pecado, mas ela é uma igreja acolhedora como Jesus era. Para que todo aquele que quiser ser tratado e restaurado pelo poder de Jesus, seja acolhido pelo poder e pela graça de Jesus, e que nós sejamos os braços de Jesus, os olhos de Jesus, o sorriso de Jesus, o colo de Jesus e as lágrimas de Jesus. Quarto e último lugar, e por fim, uma igreja que procura ser relevante, que quer embarcar nesse voo, no nosso voo, imediatamente, ela atrai pessoas de perto e de longe. Aqui uma outra coisa nesse texto, que chama muita atenção e gera às vezes polêmico. O versículo 16 fala que o povo levava doentes, a história da sombra de Pedro. Sabe, essa história da sombra de Pedro não tem nada a ver com o que esse bando de picaretas gospel tem feito por aí de vender pedaços da cruz de Cristo, meio ungido. Isso não tem base bíblica nenhuma para isso. Não tem. Desculpa nada, porque não tem. Não tem. E esse texto não está falando disso. Esse texto, na verdade, ele simboliza aquilo que no primeiro século, no primeiro momento, se você olha depois em Atos 19, 12, os lenços lá de Paulo, a mulher que queria tocar só na orla do manto de Jesus, era difícil chegar perto dessa gente. Era difícil chegar perto do Pedro, era difícil pedir uma oração para o Paulo, era difícil receber um abraço de Jesus, porque era muita gente. Então, para aquelas pessoas, elas criam tanto no poder de Jesus, quando era Jesus, ou no poder que emanava daqueles que seguiam e serviam a Jesus, e acreditavam que um abraço, que uma oração e que um toque desses homens e mulheres que serviam a Jesus, podia transformar a sua vida. O que eles queriam era estar perto. Não era o caso de alguma dessas coisas, a sombra, o lenço. É como aquela mulher disse, se eu puder só tocar só na hora do manto, porque falar com Jesus é impossível. Era o caso dessas pessoas usarem isso como uma forma direta de contato com Jesus aos seus apóstolos. O texto diz que afluíam pessoas que só sombra. Sabe, hoje, graças a Deus, a gente está voltando para um tempo que está acabando o isolamento. Mas uma igreja que pretende ser relevante, ela atrai pessoas de perto, ela está pronta para olhar. Você não precisa abraçar, alguns não se sentem confortáveis para isso. Você não sabe o que Deus pode fazer, talvez através de um sorriso. E às vezes até um sorriso com os olhos para você que está usando máscara. Talvez aquele famoso toquezinho, a gente achava que era só abraço. Como se tornou poderoso, simplesmente poder tocar na mão do outro, né? A gente estava acostumado a abraçar e falar, como a gente sentia falta, como para nós era poder chegar em alguém, né? Chegar no meu irmão aqui, que eu não sei nem quem é, mas ele vai dizer assim, irmão, tudo bem? Nossa, ficamos fechados meses em casa, poder encontrar alguém na igreja, sorrir só com os olhos e dizer assim, ei, como é que você está? Uma igreja que pretende ser relevante, ela atrai quem está perto, ela se relaciona com quem está perto, ela quer estar perto das pessoas, ela quer tocar, ela quer olhar, ela quer dizer como vai você, o que eu posso fazer. Ela sabe que um abraço, um sorriso, uma oração, uma conversa de valor, pode ser um instrumento para que o poder de Jesus seja revelado e derramado sobre a vida do outro. E quando a igreja entende isso, o texto diz no verso 16, que não era só gente de perto que podia tocar, mas vinham multidões de cidades próximas a Jerusalém, e é aqui que começa a se cumprir a segunda etapa da ordem de Jesus, porque ele diz em Atos 1:8, vocês vão ser as minhas testemunhas e a minha igreja em Jerusalém,
E aqui começa a segunda parte, ele diz, em toda a Judéia. Porque uma igreja, quando ela é relevante, eu aprendi isso há muitos anos, no sermão que eu vi do pastor James Mix, as pessoas vão pegar 2, 3, 4 ônibus, elas vão andar quilômetros dirigindo. E deixa eu dizer para vocês, se vocês como igreja embarcarem imediatamente nesse voo, entenderem isso e forem relevantes, não tenho dúvida, vocês vão atrair não só a gente de perto, mas vai vir gente de, vê se eu guardei, Várzea Grande, a senhora deles da guia, porque ela não é nossa. Pega a visão, irmão. Onde é que tem lugar longe aqui que era grande Cuiabá? Poconé, já me falaram de Poconé, o Cristiano me falou de Poconé. As pessoas vão, e a gente tem vivido isso. Nós estamos na zona leste de São Paulo, ou como dizem alguns corintianos, a zona leste de São Paulo. Mas a gente tem gente de Mogi, Arujá, pessoas que dirigem 40 minutos, 50 minutos para celebrar conosco. E não é porque nós sejamos perfeitos, mas é porque nós queremos atrair e ser relevante para a vida dessas pessoas. Uma igreja relevante, ela faz com que as pessoas, assim como acontece aqui em Jerusalém, que as pessoas saibam que naquele lugar onde se reunia aquele povo, as suas necessidades integrais poderiam ser supridas, e isso atraía as pessoas para ir até lá, porque elas sabiam que o poder de Jesus estava ali, mas ela sabia que ali haviam homens, mulheres, jovens e adolescentes e crianças que queriam ser instrumentos do poder de Jesus na vida das pessoas. Sabe como essa história termina? Termina com uma expressão que me chama muita atenção. Termina dizendo assim, e todos eram curados. Todos. A gente acha que é só cura física. Mas o que a Bíblia está dizendo é que quando uma igreja embarca imediatamente nesse voo, e ela procura ser relevante, quando uma igreja, ela entende que ela precisa buscar oportunidades para celebrar, quando ela busca viver padrões éticos com relação a Deus e ao próximo, quando ela está pronta para receber todos que o Senhor quiser trazer, transformar, libertar e salvar, quando ela estiver disposta a atrair pessoas de perto e de longe, não importa qual seja a enfermidade espiritual, física, emocional, financeira, do relacionamento, conjugal, o poder do Senhor vai alcançá-las e elas serão curadas, salvas, libertas e restauradas pelo poder de Jesus. Sabe, uma igreja relevante é uma igreja onde, como esse vídeo que você vai ver vai te mostrar, discípulos, pode soltar, fazem discípulos. Discípulos, está aí na ponta? Discípulos fazem discípulos. Discípulos de Jesus, que seguem a Jesus, estão preocupados em fazer novos discípulos de Jesus. Faz parte da desde cedo aprendemos a multiplicar. Vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho, também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Jesus, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes. E mais do que isto, ele multiplicou discípulos. A princípio eram 12. A esses 12 logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000 e mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize, faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes, o discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor, o discípulo ajuda o pastor. O membro espera uma visita, o discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu, o discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez e é assim que ele quer que façamos. Uma igreja relevante
Discípulos não só querem somar, mas discípulos querem multiplicar. O check-in está aberto, o embarque é imediato. E eu espero que você faça parte desse voo. Que Ele te abençoe.